Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos falando diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br com o nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso público. Estamos abordando a Lei 8.112 de 90, pessoal, a Lei do Servidor Público, na qual nós vamos dar continuidade às outras aulas que nós já fizemos. Lembrando, pessoal, na última aula a gente estava falando sobre férias, o adicional de férias. E eu só vou terminar ele aqui e nós já vamos cair direto nas licenças do servidor público, tá? São dois assuntos importantes, por isso mesmo eu fiz questão de continuar batendo mais um pouquinho na questão do adicional de férias, pessoal, ok? Então vamos lá. O servidor terá direito ao recebimento de um adicional correspondente a 1/3 do valor de sua remuneração no período de concessão de suas férias, que será pago independentemente de sua solicitação, pessoal. Então nós vamos ver que nós temos as férias e nós temos o adicional de férias, pessoal, tá? O servidor terá direito ao recebimento de um adicional correspondente a 1/3 do valor da sua remuneração, pessoal, no período de concessão das suas férias. Então ele vai ter um mês de férias. Ele pega e recebe 1/3 do valor da sua remuneração para as férias, o que vai ser pago independentemente dele solicitar. Pelo simples ato dele entrar de férias, ele já faz jus ao adicional de férias, pessoal. Lembrando, o valor é de 1/3 da remuneração no período de concessão das férias. E ele vai receber independentemente de sua solicitação, pessoal. Isso é importante, a gente tem de saber, ok? Posteriormente, os servidores que exerçam função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocuparem cargo em comissão, terão direito a uma respectiva vantagem, a que sua respectiva vantagem seja considerada no cálculo adicional de férias. Então, o que aqui está dizendo para a gente, pessoal? Está dizendo que, se eu exerço o cargo de chefia, assessoramento, comissão, ou quer ver? Ou chefia, direção, assessoramento ou cargo de comissão, eu vou ter direito a todas aquelas as vantagens pessoais e todos aqueles rendimentos posteriores que eu tive, eles vão ser incididos no cálculo desse 1/3. Então, se eu ganho R$1.000, eu faço cargo de direção. Era para mim ganhar, se eu ganho R$900, era para mim ganhar o quê? R$300, terço. Só que aí eu subo para R$1.200 com os meus proventos. O cálculo vai incidir em cima dos R$1.200 e não dos 900, ok? Só para esses cargos, direção, chefia, assessoramento ou cargo em comissão que vão ter a base de cálculo para o adicional de férias de 1/3, vão ter adicionados a ela os seus respectivos adicionais, suas respectivas vantagens, ok? E agora a gente saiu, graças a Deus, de remuneração, pessoal. Nós saímos e agora nós vamos entrar em licenças do servidor público, ok? Então vamos lá. A licença será concedida ao servidor nas seguintes hipóteses. Quais são elas? 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para atividade política. 5. Para capacitação. 6. Para tratar de interesse particular. Ou 7. Para desempenho de mandato classista, pessoal. E nós vamos abordar uma por uma, esmiuçando para vocês, principalmente as suas exceções. Então, vem comigo, pessoal. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Poderá ser concedido, e aqui já entra na lei, ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Isso aqui foi dado pela redação dada pela Lei 11.907 de 2009, pessoal. Então é uma inovação trazida ao direito, que é a licença por motivo de doença em pessoa da família. Então o que a gente vai observar aqui? A primeira coisa, quem são as pessoas que você pode pedir licença para as pessoas enfermas? Quem? O cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta, enteado e dependente que viva às suas expensas, às suas custas, pessoal, desde que ele conste o seu assentamento. E nós temos outro pré-requisito também, que é a feitura de perícia médica oficial.
E esse perito médico ele vai ser indicado de acordo com o regulamento do órgão a qual o funcionário está vinculado, ok? A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Então, pessoal, essa licença ela só vai ser dada, por exemplo, essa pessoa ela tiver que ter assistência 24 horas. Porque a gente pode observar que o Estado ele tende a se adequar, nesse caso, à enfermidade que a pessoa da família do funcionário tem. Então, se ele pode, por exemplo, se é o filho, se ele tem a esposa e ele, se ela pode ficar com ele 12 horas e o funcionário ficar nas outras 12, o que vai ser feito? Vai ser alterado esse calendário da jornada laboral do funcionário. Então, o que vai acontecer? Ele pode, por exemplo, inclusive, mediante compensação de horário ou exercício do cargo, se o exercício do cargo não pode ser feito simultaneamente com o auxílio ao enfermo. Lembrando, pessoal, que a licença só vai ser deferida se o servidor for indispensável no auxílio a esse enfermo. Como, por exemplo, eu tenho meu pai, ele é mais velho, ele está passando por um momento difícil, ele está de câncer e tudo, ele só tem um filho, já não tem a esposa mais. Eu, obrigatoriamente, tenho de tomar conta dele, eu tenho de auxiliá-lo nesse período difícil. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar tomando conta dele 24 horas por dia. Então, o exercício do meu cargo público, juntamente com a prestação de auxílio à enfermidade do meu pai, eles não podem ser exercidos simultaneamente. Então, o que eu faço? Eu peço uma licença por doença de pessoa da família. Nós vamos ver também na lei 9.527, de 10/12/97, em parágrafo 1º, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário na forma do disposto do inciso 2 do artigo 44 da Lei 9.527, de 97, ok? Isso aqui que nós vimos é o texto da lei, por isso ela deve ser por isso a licença ela deve ser exercida desta forma, dentro da forma dos ditames legais. E nós temos também o parágrafo 2º do artigo 83 da Lei 8.112 de 90, que vai afirmar que a licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. E quais são essas condições, pessoal? 1. Por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. Aqui, pessoal, no caso é o que? Até 60 dias consecutivos ou não, pode ser picado. Mas aqui, nesse caso, eu mantenho a remuneração do servidor. O servidor continua recebendo, mesmo com essa licença de 60 dias. 2. Por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Aqui eu já não vou ter a remuneração do servidor. Você vê que é um período, um lapso de tempo maior. Correto? Até 60 dias o servidor recebe. 90 dias o servidor não recebe mais. Tá? São todos incluídos pela Lei 12.269. Também é uma inovação trazida em 2010 ao nosso ordenamento jurídico. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Ou seja, pessoal, eu entro com a licença, eu entro com o pedido de licença. 60 dias. Acabou os 60 dias, eu tirei a licença remunerado e tudo. A partir do primeiro dia que minha licença acabar, começa a contar o prazo de 12 meses para mim poder retirar uma nova licença. E ela só vai ser concedida após 12 meses, tá? Isso por força do parágrafo 1º do artigo 83 da Lei 8.112, com redação dada pela Lei 12.269 de 2010. A gente já pôde observar que essas inovações trazidas pela Lei 12.269, todas elas vêm para a função de licença, para poder regular a licença do servidor público de uma forma nova e que se adeque melhor às necessidades da sociedade de hoje. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Isso é dado pelo parágrafo 4º, artigo 83 da Lei 8.112, que também foi acrescido pela Lei 12.269 de 2010. Ou seja, pessoal, vocês não precisam pegar a Lei 12.269 para ler.
Ela veio trazendo as alterações para a Lei 8.112. E essa Lei 8.112 que você achou no nosso material no site, ela já está com todas as alterações dadas pelas outras leis, tá? Agora nós vamos ver da licença por motivo de afastamento do cônjuge, pessoal. O que seria isso? O servidor, para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, pode requerer a concessão de licença não remunerada e por prazo indeterminado para acompanhá-lo. Então, aqui as principais diferenças que nós vamos ter dessa licença para a licença que nós vimos anteriormente. Primeiro, não há necessidade de enfermidade. Aqui no caso, é quando a companheira ou cônjuge vai ser deslocado para outro ponto do território nacional ou para fora do país em função de exercício de mandato eletivo do executivo ou legislativo, correto? Então, nesse caso, para acompanhá-lo, já que é um mandato eletivo, o que acontece? Eu posso pedir por prazo indeterminado, sem remuneração, a licença para poder acompanhá-lo. Agora nós vamos ter da licença para o serviço militar. O servidor que convocado para o serviço militar será concedido licença na forma e condição prevista na legislação específica, pessoal. Lembrando, esse serviço militar não é aquele serviço militar obrigatório, pessoal. É, por exemplo, eu sou um militar da reserva, mas eu tenho um cargo público. Eu sou serventuário de um órgão estatal federal, correto? De uma agência reguladora ou de qualquer coisa do tipo. Eu estou fazendo meu serviço normalmente. Estoura uma guerra. Eles vão chamar quem? Eles vão chamar o pessoal da reserva. Depois de esgotado o pessoal da ativa, eles chamam o pessoal da reserva. Então, ao servidor público que for militar no caso e for chamado ao serviço militar, ele vai ser concedido o quê? Licença para o serviço militar não remunerada, pessoal. E é importante salientar que essa licença para o serviço militar, ela é não remunerada, ok? Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do seu cargo, ok? Então, ele não vai ficar ao léu depois que ele voltar desse serviço. Ele vai ter 30 dias para poder voltar a partir do momento do encerramento do serviço militar. Acabou a guerra, todo mundo voltou para casa, ele vai ter 30 dias sem remuneração para poder voltar a assumir o cargo, ok? Lembrando, pessoal, esses são os primeiros casos de licença que nós temos dentro da Lei 8.112 de 90. E nós vamos fazer a revisão deles agora, pessoal. Nós temos a licença para o serviço militar, que vai acontecer o quê? Uma licença sem remuneração para aquele serventuário público que for convocado ao exercício militar e que, concluído o serviço militar, ele terá 30 dias para poder voltar ao seu cargo e não remunerado, de forma não remunerada. Nós temos também a licença por motivo de afastamento do cônjuge, que é onde eu vou acompanhar o meu cônjuge ou companheiro, e é importante a gente entender isso. Cônjuge ou companheiro, ok, pessoal? Esse companheiro aqui, ele pode ser o convivente, que está ali junto com a pessoa há muito tempo, que foi deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior, para exercício, e aqui eu tenho que frisar para vocês, para exercício de mandato eletivo dos poderes executivos e legislativos, sendo que essa licença ela não é remunerada, mas ela também é de prazo indeterminado, pessoal, ok? E nós também temos a licença pelo quê, pessoal? A licença por doença de parente, de pessoa próxima, motivo de doença de pessoa na família, que no caso seriam o cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado, dependente que viva às suas expensas e conste em assentamento, sendo que para isso é necessária a comprovação da enfermidade por perícia médica oficial. Lembrando também que isso só acontece se não existir aquela condição de eu fazer o exercício do meu cargo simultaneamente aos cuidados da pessoa enferma. Somente nesse caso será deferido, sendo que essas licenças, incluídas as prorrogações, poderão ser concedidas a cada período de 12 meses, sendo as licenças de 60 dias remuneradas, 90 dias não remunerado, pessoal. E conta-se o início do interstício de 12 meses a partir do momento em que eu encerrar, que eu voltar ao meu cargo, que encerrar licenciamento, e eu voltar a licença e eu voltar ao meu cargo.
Aí começa a contar os 12 meses para quê? Para que eu possa retirar nova licença dessa forma, dentro da questão da doença de família, tá bom? E lembrando que a soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluindo as respectivas prorrogações concedidas entre 12 meses, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos no incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 83 da Lei 8.112, pessoal. Lembrando, nós estamos falando agora de licenças e depois vamos falar de afastamento. Então, assista às nossas próximas aulas, que eu vou estar aqui trazendo para vocês essa matéria de direito administrativo. Até a próxima, então, pessoal. Aguardo vocês lá.